Vamos lá então, vamos continuar. Vamos estudar crase. Revisando crase. Então, regência do esquecer, lembrar e recordar. Ou é tudo ou é nada, ok? Então, como verbo transitivo indireto, você pode usar ele como transitivo indireto ou como transitivo direto, esses três aqui em cima, correto? Então, eu esqueci de você, você tem que colocar esse pronome aqui, beleza? Ou é tudo ou é nada. Ou seja, esqueci me de você, certo? Se você deixar só esqueci-me você ou deixar só esqueci de você, a construção está incorreta. Eu já vi os FESP cobrar isso mais de uma vez. Então, ou você usa com tudo ou você usa com nada, beleza? Então, se você tirar o me e o de, fica certo também, ó. Como VTD, não usa pronome nem preposição, então fica esqueci você. Então, você decora isso aqui, ó, um bisuzinho. Quando você se lembra de tudo, quando você se lembra de tudo, automaticamente você esquece nada. Aqui a gente não tem, né? Nem se esquece e nem de nada, né? Então, você esquece nada. Então, não se esqueça, não se esqueçam disso, tá, pessoal? Não se esqueçam disso ou não esqueçam isso, beleza? Vamos sempre lembrar. Crase facultativa aqui, o básico. Você decora principalmente os casos de facultativa. Eu vejo muita gente decorando regrinha, mas crase basicamente é você decorar as facultativas e você entender o mecanismo por trás da crase. Ah, antes de não sei o que, crase nem a pau. Eu nunca decorei isso aí. Para o CESP isso não é muito... O CESP ele vai mais para o lado do raciocínio. Você não precisa muito ficar se atentando a regrinhas, tá? Basicamente é você saber a função principal da crase. Nada mais é que a preposição, né? Preposição mais artigo, certo? Então você sempre tem que imaginar a questão se o verbo, se é o substantivo que está se referindo à preposição, né, o complemento, está exigindo o artigo ou não, né? A gente tem alguns casos que são muito interessantes. Basicamente é raciocínio, certo? Deixa eu tentar lembrar aqui, pessoal, se eu errar alguma coisa, me perdoem, eu não sou professor, tá? Só estou estudando aqui. Refere-se a políticas públicas, certo? Refere-se. Referiu-se a políticas públicas. Nesse caso aqui, por que o A está sem crase? Porque ele não tem a preposição, o artigo aqui, né? No caso seria plural, portanto, por isso que ele não vai para o plural. Então, refere-se a políticas públicas. Se eu colocar as políticas públicas, a gente colocou um artigo. Portanto, a gente restringiu e definiu, né? A gente, no caso, o artigo definido, definiu políticas públicas, né? Políticas públicas. Então, basicamente, é você identificar se nesse caso admite essa construção, mas geralmente muda o sentido essa construção aqui. Então, se você se perguntar, podemos colocar para as somente correção gramatical? Beleza, pode, né, nesse caso aqui. Ah, mas altera o sentido? Altera. Isso aqui altera o sentido. Beleza? Basicamente, decorar o facultativo, você entender o mecanismo da crase e saber essa situação a mais, vamos dizer assim, mais complicadinha que o crase pode exigir, essa parte aí. Locução verbal, vamos passar mais rapidão, não é tão importante assim. De forma alguma, de maneira nenhuma, modo algum, locuções verbais, adverbiais, no caso, mais utilizadas de tempo, à noite, à tarde, às vezes... que também vão crase, né? À esquerda, distância. A sós não vai, ó. Use sempre preposição antes de pronomes relativos, sempre que o tempo posposto a ele exigir. Certo? Então, amor de que meu coração precisava. Quem precisa de alguma coisa. Isso aqui no caso a gente está indo para a questão da função do verbo que, né? O verbo
Da partícula que, né? Que pode assumir pronome, ela pode assumir o pronome relativo, ela pode assumir a função de conjunção integrante, né? Ela pode, inclusive, iniciar uma oração restritiva, uma adverbial restritiva subordinada, né? Ou explicativa. Mas aqui nesse caso é o uso do o qual, o que eu tenho aqui mais embaixo, mais explicado aqui. Vamos lá. Aqui. O qual, a qual. Vou substituir que se o verbo for transitivo direto. Pode ser substituído por que se o verbo for transitivo direto. Se o verbo for transitivo indireto, deve-se verificar a preposição a qual o rege e colocar antes do que. Observe. Então, nesse caso aqui, nada mais a gente vai identificar qual é o verbo posposto, a partícula que, certo? E ver se ele exige preposição. Aqui a gente tem o verbo assistir, né? Que no sentido de ser um telespectador, assistir a um programa, ele é transitivo indireto. Quem assiste a um programa de televisão, certo? Assistir a. Sem crase, porque é masculino, né? Não tem como, não existe a um, né? Então, é um programa de televisão. Assiste o programa. Então vamos colocar aqui o programa de televisão a que assistir. É legal, né? É legal, legal. O programa de televisão a que assistir, certo? É legal. Beleza? O que ele não, quando a gente usa a fórmula que, como que, ele não tem gênero, né? Ele também não tem número. Existe as ques, né? As ques não existe. Então, assistir. Legal. Programa de televisão que assistir legal. Assistir a um programa. Beleza? Aqui eu não vou ficar explicando, tá, gente? O objetivo aqui não é ensinar. O objetivo aqui é revisar. Então, a gente tem alguns exemplos. No qual, na qual, nos quais, nas quais, né? Aqui a gente tem um exemplo do porquê. Uma das utilizações do porquê. Vamos revisar o porquê também. Porque eu tenho aqui na primeira aqui ó, né? Porque início de frase, né? Ó, o início no caso, perdão, quando você está fazendo uma pergunta indireta, mas não está seguido de pontuação, você usa o porquê separado, beleza? Uma parte um pouco mais complicada que pode ser cobrado é relacionada àquela pronome que a gente estava estudando ali, que é a função de pelo qual, certo? Então nada mais é do que o verbo exigir essa preposição pelo, né? Então aqui, ó, estradas pelas quais passei. Cadê esse exemplo que eu sempre uso? Aqui. Porque estradas andaremos, certo? Porque estradas andaremos. Ó, então a gente vai pegar o verbo andaremos. Quem anda, anda por algum lugar. Ele admite essa construção, né? Anda, pode ser em algum lugar, ou ando por algum lugar, né? Nesse caso, andaremos por estradas. Então por isso que vem aqui, ó, por quê, né? Se a gente transformar ele para qual ou a qual, aí fica pelas quais, né? Pelas quais, porque concorda com estradas. Aí a gente já vai para concordância, né? Porque não é objetivo não ficar ensinando muito não, mas revisando. Tá? Por quê? Com o acento, ele tem que estar seguido de pontuação ou uma pausa acentuada. Porque tudo junto, não estudei. No caso, a gente vai para a conjunção explicativa, né? Conjunção explicativa pode ser uma conjunção causal, tá? Não estudei, pois estava cansado. Tem o sentido depois, né? Ele está explicando por que ele não estudou, né? Ou se ele colocar aqui, passei no concurso porque estudei. Então aqui a gente tem um sentido de explicação, aqui a gente tem um sentido de causa, né? Porque o estudo causou ele passar no concurso. Porque tudo junto com acento circunflexo é quando você substantiva o porquê, né?
coloca um artigo antes e fica o porquê, né? Os porquês. Um exemplo básico, não sei o porquê do teu comportamento. Beleza? Vamos seguir, vamos voltar. Voltar aqui para a crase. O que tem de interessante aqui pra gente falar? Verbo é muito complicado, porque regência não tem como ninguém virar dicionário, né? Então vamos aqui, crase mais horas, pode ser um detalhezinho meio chato também. Você substitua sempre qualquer hora por meio-dia. Só haverá a crase se der ao meio-dia. Então a festa começa às 21 horas. Vamos substituir por meio-dia? A festa começa ao meio-dia. Se você colocar a festa começa a meio-dia, não fica estranho? Ou ao meio-dia? Ao meio-dia. Então daí você já sabe que é a crase. Antecipei minha consulta para as 14 horas. Antecipei minha consulta para o meio-dia. Não a crase. Outros casos, não a crase quando a proposição ainda aparece sozinha, ainda que ela seja implícita. Certo? Porque é proposição, né, gente? Que já vai naquilo que eu falei, ó, da lógica, né? Tá. Quem tem entusiasmo, possui entusiasmo com algo ou por algo. Tá. Esse negócio de muitas palavras não adianta ver muito, porque o CS pode cobrar qualquer um do dicionário. E os mais cobrados, por exemplo, atender. Atender possui dupla transitividade. Há uma preferência que não é rígida de VTD ser com pessoas e VTI ser com coisas, né? Mas isso não é rígido, não é uma regra. Eu já vi gramáticos usando com sentidos contrários aos quais eu estou colocando aqui. Né? Com os quais, né, gente? Com os quais eu estou colocando aqui, ó. Colocando aqui com sentido contrário. Então, com os quais estou colocando aqui. VTD. Vamos lá. João atendeu o cliente, certo? Com pessoas. E João atendeu ao telefone. Basicamente é saber que tem dupla transitividade. Agradar também, dupla transitividade, mas aqui ele muda o sentido, tá? Agradar a alguém ele vai ser de ser agradável, satisfazer, certo? O agradar alguém vai ser de fazer carinhos, né? Acariciar. Agradar o filho, ó. Sempre agrada o filho quando o revê. Bora pra frente. Verbos. Futuro do pretérito do indicativo. Aqui é legal a gente fazer uma... Vamos pegar aqui uma tabelinha. Verbos, conjugações. Tá, vamos, sei lá, dar. Beleza. Vamos juntar aqui as duas. Tá. O verbo do pretérito do indicativo seria, vamos lá, pretérito do indicativo. Ou futuro do pretérito, né? Tá, então o que o CESP cobra mais é o sentido que o verbo passa, tá, gente? Eles não pedem pra você ficar decorando o modo, o tempo verbal, tá? Você basicamente tem que saber que o indicativo geralmente, tá? Geralmente é uma situação acabada. Geralmente. Eu vou falar mais sobre isso. Hipótese e incerteza, geralmente é subjuntivo. Você pode ver, por exemplo, o próprio futuro do pretérito do indicativo seria, ele já é uma hipótese, uma suposição e uma incerteza, né? Não pode indicar um fato posterior, normalmente hipotético. Porém, antes do presente. Pretérito imperfeito do indicativo. Ação não finalizada e que se estendia no tempo. Aqui eu vejo o CESP cobrando isso, tá, gente? Então, por exemplo, quando eu era criança, eu brincava, eu jogava bola, né? Você fala brincava, você dá uma ideia de que você sempre brincava quando você era criança, né? Você não dá uma ideia de que
de que se protelou no tempo. Entendeu? Vou beber água. Então, ação não finalizada que se estendia no tempo. Falei, a gente não está querendo ensinar, eu não tenho qualificação para isso. Eu só estou revisando meu estudo, tá? Com o meu resumo, compartilhando com vocês. Então, pretérito perfeito indica um fato já ocorrido, cujos efeitos perduram até o presente. Beleza? Foram todas as anotações que eu fiz baseadas em questões do CESP e muitos comentários, a maioria comentários de professores. Pretérito mais que perfeito, eu já vi CESP cobrando isso, tá, gente? Indica um fato, na verdade tudo que tem aqui CESP já cobrou. Indica um fato passado anterior a outro fato também passado, beleza? Aqui uma coisa que eu vi, eu acho, cobrando até recentemente, se não me engano, foi na prova da Polícia Federal. A substituição do pretérito mais que perfeito, né? O passara. Ontem, vamos tentar construir uma versão aqui, ó. Ontem fui para Curitiba. Ontem, semana passada, fui para Curitiba. Decidira ir a esta cidade para conhecer o Jardim Botânico. Então, assim, semana passada fui e decidira, né? O decidira, ele é anterior ao fui. Eu ter ido para Curitiba. Então, eu decidi antes de ir, né? Então, uma coisa que o CESP gosta de cobrar é você substituir esse mais que perfeito aqui por havia mais verbo. Havia eu tinha, né? Decidido. Certo? Aqui é um negocinho de crase, né? Esta, ó. Crase antes de pronome, crase nem a pau, sei lá, o pessoal fala aí, né? Bom, é muito básico, você jamais vai construir, fazendo um paralelo, tá, gente? Falando de crase agora. Jamais vai começar uma frase com esta. Coloca só uma frase, ó. Esta cidade é linda. Agora tô falando de crase. Desculpem aí a interdisciplinariedade. Esta cidade é linda. Olha como não precisa decorar, porque é muito lógico, né? Esta cidade é linda, ó. Você vê, não admite artigo aqui. Não existe essa cidade é linda, não fica sem coerência? Fica incorreto gramaticalmente também, ó. Essa cidade é linda, né? Dá uma ideia de tipo assim, interjeição, né? Essa cidade é linda, não tem nada a ver. Então assim, não precisa decorar, você, em último caso, você pega esse termo que você tem a dúvida se vai crase ou não e coloca como início de frase, ó, vê se cabe um artigo aqui, não cabe, né? Por isso que eu falei que não precisa decorar muito crase. Crase você decora o facultativo, né? Até sua Maria, né? Até o sua, que é o possessivo feminino no singular, e nome próprio feminino. Maria, Cláudia, Ângela. Então você decora essa frase, até sua Maria. Aí você lembra que o sua não é só o sua, né? São minha, nossa, desde que singular feminino, e nomes próprios. O até é só o até mesmo. Beleza. Há uma coisa que eu vejo também cobrando, inclusive, pessoal, esse tipo de questão aqui eu vejo alto índice de erro, tá? Altíssimo índice de erro nesse tipo de construção, que é o presente histórico. Beleza? Então, o CESP geralmente fala assim, geralmente a pessoa, a decoradora, ela fala, eu troquei de passado para presente, mudou o sentido. Não, calma, a gente tem o presente histórico, tá, gente? Que é permitido, desde que não seja muito distante. Então vamos colocar... Nesse caso aqui ele não é o presente histórico, porque isso aqui está falando de futuro, mas calma que eu vou explicar. Ontem faço... presente histórico. Estudo física. Jesus amado. Desculpem a minha
Imperfeição, vamos lá, presente histórico. Eu só sei que aquilo ali tá falando do futuro. É o mesmo, a mesma construção, só que não é o nome. Vamos pegar um exemplo aqui, só que eu... Aqui. Lembrei. Já vou explicar essa enrolação aqui do futuro. Presente histórico, vamos lá. Presente histórico. Napoleão entra na casa de José. Mata-o e, sei lá, rouba seus pertences. Aí, ó. Esse sim é um presente histórico. Eu peguei do passado e joguei no futuro. No futuro não, coloquei no presente. Né? O Napoleão entra na casa de José, mata-o e rouba. Então, ele não é Napoleão entrou, não é matou e nem roubou, né? Nada mais é que presente histórico. Você pode colocar isso como presente e vai manter o sentido, beleza? Agora eu vou aqui na situação do futuro, que não é, na verdade não é o presente, não é presente histórico, né? Mas é mesmo sentido, não é esse nome, porque o histórico quer dizer que é do passado, né? Mas quando você fala de um futuro não muito distante, você também consegue fazer essa mesma construção. Amanhã viajarei a São Paulo, tem o mesmo sentido que amanhã viajo a São Paulo. Beleza? Esse vídeo aqui vai ficar sem edição, porque eu não posso perder tempo com edição, tá? Eu não vou falar as coisas com a mesma propriedade que um professor fala, beleza? Sou apenas um estudante e eu não posso perder tempo com edição e nem com converseiro. Então vocês vão ver meus erros, vocês vão acompanhar meus erros se vocês estiverem decididos a acompanhá-los. O que eu garanto é que esse resumo aqui foi feito com questões do CESP, e mais de 10 mil delas, e grande maioria com comentários de professores, trechos de livros e com entendimento do CESP. Podendo ter erros, é claro, né, gente? Então vamos lá. Futuro do subjuntivo, se o chefe manter errado. Ó, aqui que legal. Futuro do subjuntivo a gente tem que verificar essa construção. Então, se o chefe mantiver, se a professora propuser, se você vir, no sentido de ver, se for no sentido de ir a algum lugar, é se você vier, se a vítima depuser e se o aluno obtiver. Beleza? A gente já viu o CESP cobrando bastante isso. Outra coisa que o CESP cobra de vez em quando é ela pega uma conjunção concessiva, por exemplo, embora, e pede para você trocar. Por exemplo, você troca de um assim, que também é concessivo, e troca para embora. Geralmente é incorreto, porque o embora ele exige a flexão de presente no subjuntivo, o seu verbo. Ou seja, assim, ó, embora eu faça, ok? Então faça ele tem que estar flexionado no presente do subjuntivo para concordar com essa conjunção. Bora para o próximo. Aqui, ó. Palavras difíceis que o CESP gosta, tá? Eu fiz um pequeno glossário aqui dos verbos aí, né? Olha os deuses, mano. Os deuses nada mais são, né? Pode ser qualquer um, o verbo é, ele pode concordar com o antecedente ou com o consequente, né? Nada mais é ou nada mais são verbos, nada mais são palavras, né? Ele pode concordar com o sujeito com o predicativo, no caso, né? Vamos lá. Olha os sujeitos, olha os deuses, mano. Beleza? Então aqui, porquanto, tá? Isso aqui, se você vai fazer questão, prova do CESP, porquanto é obrigação sua saber o que é condição explicativa, porque, pois, com quanto é concessiva, significa embora, né? Ainda que, com quanto, a gente fugiu aqui, né? Afrodite prescinde, né? Prescinde, ó. Prescinde significa dispensa. Ó, se não prescinde, é imprescindível, indispensável. Obsta. Obsta é impedir, criar dificuldade. Impedir, criar dificuldade. Beleza? Essa aqui é umas que eu já vi, mas vi geralmente uma vez só, tá? Só passar aquela olhada. Fictício, ilusório, anuir, consentir, rejeitar, repelir.
Paliativa, acalmar, abrandar. Causar alívio temporário. Sopesado, significa pesar algo com a mão. Erário, olha o erário aqui, ó. Isso da direito administrativo, lei da improbidade administrativa, né? Erário, ó, tesouro público, dinheiro público, os bens oficiais, né? Improbidade administrativa, lesão ao erário, né? Prejuízo ao erário. Graças a Deus, mais um assunto que saiu do nosso edital aí do direito administrativo, né? Opa, aqui que bacana. Eu vejo muito pessoal, gente fazendo confusão entre correção gramatical, mudança de sentido e coerência, né? Eu vejo muita gente fazendo esse tipo de confusão, tá, gente? Nesse caso aqui, vamos fazer aqui um exemplo básico, ó. Trecho original, ó. Paulo gosta de Carla, beleza? Esse é o original. Vamos só mudar o sentido, gente, mas vamos manter a coerência, beleza? CESP pega muito nisso aí, tá? CESP, isso aqui, ó, prova do CESP, isso aqui você tem que saber essa diferença. Então, ó, trecho original, Paulo gosta de Carla. Vamos mudar o sentido, mas vamos manter a coerência. Carlo. Pode ser, nada contra, né, gente? For outro Paulo, mas não eu. Carla gosta de Paulo, né? A gente mudou o sentido aqui, não mudamos? Mas, a princípio, né? A correção gramatical que está correta, a coerência, tem coerência ainda, né? Vamos tirar a coerência, gente? Então, ó, vamos só tirar a coerência, tá? Vamos deixar, esqueça esse trecho aqui, vamos fazer um outro trecho com a coerência sem coerência. Ó, Paulo gosta de bicicleta com caju. Esta, por sua vez, é um crime... Ficou até incorreto, né? Este, por sua vez, é um criminoso com amoras da meia-noite. Abre parênteses. O guarda-roupas deixa isso esdrúxulo. Esdrúxulo, né? Então isso aqui é um negócio sem coerência, sem pé nem cabeça, vamos dizer. Coerência sem pé nem cabeça, não tem nada a ver com o sentido. Às vezes o coerência tira o sentido, às vezes não. Às vezes você troca o sentido sem trocar a coerência, né? Às vezes o CESP pede para você fazer o seguinte, ó, vamos trocar, você pode trocar Paulo gosta de Carla por Carla gosta de Paulo, sem prejudicar a correção gramatical e a coerência? Gente, tá certo. Porque só o sentido que mudou. Aqui a correção gramatical e a coerência não mudou. Tá perfeitamente coerente. Então, quando você pensar coerência, pensar tem sentido esse texto? Sentido não sentido, né? Tem tipo assim, tem pé ou cabeça? Ele tem noção do que está dizendo? Ele tem uma construção coerente, né? Vamos pegar um exemplo mais sutil, tá, gente? Ó, as ruas estão molhadas porque não choveu. Entendeu? As ruas estão molhadas porque não choveu. Eu lembro de uma questão, gente, que ela usou a oração restritiva. Vamos falar aqui, o presidente da República Federativa do Brasil, que é um capitão da reserva, nomeou Sérgio Moro ministro da Justiça. Vamos lá. O presidente da República Federativa do Brasil, que é um capitão da reserva, que vamos fazer uma visão com a oração subordinada adjetiva explicativa, certo? Nesse caso aqui, é só revisar, mais uma vez vou falando, só estou revisando, não vou ficar entrando em muito detalhe. Que é um capitão da reserva. Essa construção aqui, ela está explicando o presidente da República Federativa do Brasil. Calma que isso aqui tem a ver com o assunto de coerência, tá? Vou explicar por quê. Aí o CESP chega aqui e fala assim, ó, opa, vamos retirar isso aqui? É correto afirmar que você pode retirar as vírgulas e manter a coerência. Manter a... Vamos supor que ele só peça a coerência, tá? E manter a correção gramatical e a coerência. Isso aí pode derrubar muita gente, tá? Por quê? Correção e coerência. Não estamos falando de sentido, tá, gente? Porque uma coisa é certa, quando você tira uma vírgula de uma oração restritiva,
de uma oração adverbial subordinada, ela muda de explicativa para restritiva, né? Aqui você tira a coerência também. Eu vou explicar por quê. O presidente da República, que é um capitão da reserva, nomeou Sérgio Moro ministro da Justiça. Então a gente está dizendo que tem vários presidentes da República Federativa do Brasil e que a gente pegou um deles só e restringiu somente aquele que é capitão da reserva. Então tem um grupo lá, né? PR, presidente da República. Né? E tem um só lá que é capitão, né? Da reserva. Opa, então eu quero pegar o presidente da República Federal do Brasil, o presidente da RFB, que é um capitão da reserva. Opa, então vamos pegar aqui. Esse aqui. Esse aqui é o escolhido. Esse aqui nomeou, né? Sérgio Moro, etc. Nomeou. Então aqui, além de mudar o sentido, ele deixou tanto incorreto gramaticalmente, quanto sem coerência. Vocês entenderam? Ficou um negócio meio assim, der. Você tem que perguntar, ficou der? Ficou der? Ficou der, né? Ficou der, né? Meio sem noção. Não fala sem sentido, que senão vocês se confundem. Fala sem noção. Beleza? Coesão aqui é mais simples. Coesão é você deixar uma construção mais coesa, por exemplo, é mais agradável de ler, né? Por exemplo, evitar repetição, né? Paulo gosta de Carla. Paulo também fica feliz, pois Carla gosta de Paulo. A vida de Paulo é muito legal por causa disso, pois Paulo se sente feliz com isso. Carla e Paulo, um belo casal, entendeu? Então isso aqui é um trecho sem coesão, né? Incorreto gramaticalmente não é. Até onde eu vi aqui, pelo menos, que não tem falta de coerência, né? Só tem falta de coesão. Tá truncado, fica ruim de ler, né? Questão gramatical não é o mais simples, né? Paulo, vírgula, desde o ano retrasado com Z, gosta de Carla. Né? Então, nesse caso aqui, desde o ano retrasado, ele é uma oração adverbial temporal deslocada, né? De grande extensão, acima de 3 palavras. Deveria vir uma vírgula aqui, né? E Paulo deveria estar maiúsculo, além de ser nome próprio início de frase. Aqui deveria ter um espaço. Tô brincando, tá, gente? Geralmente no texto digitado a gente coloca um espaço aí depois da vírgula. Desconsidera. Tá, Paulo, desde o ano retrasado, gosta de Carla. E não é 2 pontos para finalizar, né? É um ponto final. Então vamos voltar ali, porque tem que manter a integridade do exemplo. Beleza. Finalizamos aqui português. Claro que eu não revisei tudo, tá? O objetivo é revisar rápido e fazer várias revisões ao longo do tempo. Sempre gravando vídeos, por quê? Porque quando a gente grava, a gente submete à opinião pública, a gente tem uma grande responsabilidade. E quando a gente ensina ou tenta ensinar, né, conforme o pouco que a gente sabe, pois também somos estudantes, o nosso conhecimento ele é intensificado. Vou parar por aqui, depois a gente continua com mais assuntos. Obrigado.